Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo a gente vai desenvolver um gráfico utilizando a biblioteca JFreeChart com dados de um dataset de um arquivo CSV. Vamos lá então. O primeiro passo é entrar nesse site aqui, covid.saude.br. Este site traz diversos dados sobre a Covid-19 no Brasil. Então tem separado aqui por regiões, né? E todos os dias eles atualizam estes dados. Então a gente pode pegar aqui o arquivo que ele fala aqui, arquivo CSV. Apesar dele falar arquivo CSV, a gente vai fazer download de um arquivo Excel, tá? Vai ser um arquivo XLS. Então vou salvar ele aqui na minha área de trabalho. Bom, eu já salvei ele antes aqui, vou salvar de novo e vou abrir ele para nós visualizar como que ele se apresenta. Ele demora um pouco para abrir, porque é um arquivo com bastante linha, tem bastante conteúdo dentro desse arquivo, mas a gente não vai usar todas as linhas. Então, aqui está o arquivo, ele é um arquivo muito longo, né? Inclusive aqui para baixo são os dados de estados, né? Então eu vou fazer o gráfico com apenas dados gerais do Brasil. Então a gente não vai usar toda a planilha, tá? Então vamos analisar o início aqui, como que essa planilha traz dados para a gente. Deixa eu habilitar aqui. Pronto, agora eu já posso editar a planilha. Ele tem aqui para a gente, então, a coluna L e a coluna O. São as duas colunas que a gente vai colocar no nosso gráfico. A princípio, ele tem informações aqui até a linha 112, por aí. Deixa eu voltar aqui para o início dele. Aqui ó, é a parte onde a gente tem dados. Então até aqui, ó, até a linha 114. Eles atualizaram hoje, ó, hoje é dia 16/6, então até a linha 114 a gente vai conseguir ler e pegar as informações completas. Então eu já vou fazer um gráfico com esta parte aqui, e essa parte aqui eu já vou tirar fora. Que daqui para baixo são dados regionais, né? Então ele separa por regiões do Brasil e vai trazendo as informações separadas, né? Então essa parte que eu vou excluir. Pronto, agora o nosso arquivo já está adaptado aqui para o nosso exemplo de hoje. Então eu vou ler só até a linha 114. Vamos fazer um gráfico aqui no Excel antes de fazer no JFreeChart. Então as informações que eu quero no gráfico são estas aqui, que são os casos novos, né? E a coluna O, que são os recuperados novos. Então é a coluna L e a coluna O. Então eu vou selecionar toda a coluna L, vou clicar no Ctrl e agora eu vou selecionar toda a coluna O. E a gente já pode ir lá no Inserir e escolher essa opção aqui, Gráficos de Linhas, né? Então vamos pegar essa primeira opção e ele já vai fazer automaticamente um gráfico de linhas para a gente. Só que ele não está configurado conforme a gente quer, né? Então a gente vai definir aqui qual é a nossa área de dados. Então eu vou aqui em Selecionar Dados. E aqui onde está falando aqui casos novos, a princípio já está certo, eu só vou dar uma editada aqui e eu vou dizer para ele que basta ele ir até a linha 114, ok? E vou fazer a mesma edição na informação da coluna O. Então ele vai só até a linha 114. Pronto, agora eu acho que ele já vai ficar organizado do formato que a gente precisa. É mais ou menos assim que vai ficar o nosso gráfico, então. A gente vai ter um eixo aqui, onde a gente vai ter a evolução, digamos assim, né? Aqui é como se fossem as linhas da nossa planilha, do nosso dataset. De repente a gente pode colocar as datas aqui embaixo depois, quando a gente for fazer no JFreeChart. E aqui seria o número de casos, né? Então a gente vê aqui, ó, que bacana, ó. Os números de recuperados novos é muito maior do que casos novos. Então a gente tem uma notícia muito legal aqui, né? Então é mais ou menos esse gráfico que a gente vai desenvolver lá no JFreeChart. Eu já vou aproveitar e vou salvar esse arquivo aqui. Vou salvar como e vou escolher aqui a extensão CSV, Comma Separated Value. Vou escolher essa opção aqui, vou deixar esse nome aqui mesmo e vou salvar ele. Então a gente já tem um arquivo CSV para ler lá no Java e colocar os dados desse CSV no nosso dataset. Vamos lá então ao nosso... Vai ficar mais ou menos assim o gráfico lá no JFreeChart, certo? Deixa eu fechar isso aqui. Vou abrir agora aqui o IntelliJ, vou criar um projeto novo aqui.
File, New, Project. Vou chamar esse projeto novo de... Vou escolher a opção aqui do template Maven, né, um projeto do tipo Maven. Vou dar um Next. Vou chamar esse exemplo aqui de exemplo gráfico com CSV. E vou dar um Finish. Pode abrir nessa janela mesmo. Primeiro passo, então, já sabemos. Eu coloquei um vídeo bem básico aqui, vou deixar o link aqui em cima, no card aqui de cima, que mostra a criação de um gráfico bem básico, né, um gráfico de linhas com notas de alunos. E a gente fez também essa parte do POM, a gente colocou a dependência e fez um gráfico bem simples. O gráfico de hoje, ele é um gráfico mais avançado, porque ele vai utilizar um arquivo texto para criar um dataset bem real, bem bacana. Então a gente vai colocar aqui a dependência, dentro da tag aqui. Vamos lá procurar a dependência do jfreechart.pom. Vamos pegar essa aqui mesmo. Vamos pegar essa dependência 1.0.14 jfreechart, esta mesmo. E a gente vai colocar aqui, pronto. Vou clicar aqui. Já fez download, eu acho que eu já tinha feito download desta aqui ontem, eu acho que é a mesma dependência. Agora a gente pode ir lá na pasta src, main, java, e vamos criar uma classe que eu vou chamar de teste. Pronto. E esta classe vai ter um public static void main, public static void main, string args, string array, né? String array args, joia. E agora a gente pode começar a construir o nosso gráfico, né? A primeira coisa vai ser, então, carregar o nosso dataset. Então, a gente vai criar o nosso dataset. Eu até já abri o arquivo aqui, o arquivo que eu tinha até do dia 14, né, com os dados do dia 14, e ele vai ficar mais ou menos assim o arquivo, né? Então, esse que eu tinha até o dia 14, ele tinha só até aqui, ó, dia 14/6, então ele lia só até a linha 112. Agora a gente já tem um arquivo mais atualizado, que a gente vai ler até o dia 16. Vou deixar esse arquivo aqui, eventualmente a gente vai precisar abrir ele. Primeiro passo, então, eu gosto sempre de colocar aqui, eu vou colocar o endereço onde eu obtive o arquivo CSV. Então, lá no site covid.saude.gov.br. Certo? Vou colocar também aqui um outro link que eu usei para pegar uma referência para a criação de um gráfico de linhas. Então, esse aqui é um site que tem vários exemplos para criar gráficos de linhas usando o jfreechart. Agora a gente vai então para o nosso dataset. Então vou criar um var, casos, e esse var casos vai ser um new XY series do org jfreechart data. O XY series, esse mesmo. E aqui no construtor do XY Series, a gente vai colocar o título dele, a key dele, né, a descrição dele. E eu vou chamar de casos. Pronto. Eu criei aqui o casos, eu vou criar aqui também o nosso outro XY Series, que vai ser o recuperados. Recuperados, eu vou chamar de recuperados. Agora a gente vai para a leitura do nosso arquivo. Então, eu vou colocar aqui try. Já vou finalizar aqui com catch exception. E aqui embaixo vamos colocar uma informação que muitas vezes nos ajuda a dizer o que está acontecendo de erro, né? Então, eu gosto de colocar aqui e.printStackTrace. E também, nesse caso, a gente vai colocar aqui o diretório de trabalho que a gente deve ter o nosso arquivo. Então, eu vou colocar aqui system.getProperties, getProperty no singular, e vamos colocar aqui user.dir.
significa que ele, se não conseguir ler o arquivo, ele vai mostrar qual é o arquivo, qual é o diretório que o arquivo deve estar, né? Então vou colocar aqui diretório de trabalho. Esse arquivo CSV que a gente gerou, ele precisa ficar na pasta do projeto. Então eu vou abrir a pasta onde ele salvou o nosso projeto, que é, ele mostra aqui pra gente a pasta, né? Dentro da minha pasta do meu usuário. Ver se eu consigo abrir por aqui. Aqui, Show in Explorer. Aí. Então está aqui o projeto que eu estou criando agora. Exemplo gráfico com CSV. Dentro desta pasta aqui, o nosso arquivo CSV deve ficar. Então vou pegar o arquivo que a gente fez download agora. Esse é o arquivo que a gente fez download agora. Deixa eu só abrir ele mais uma vez. É esse mesmo, até a linha 114, que é a data, né? Pronto, não precisa salvar. Eu só vou trocar esse nome final dele aqui para não ter espaços. Pronto, então esse aqui é o nosso arquivo. E então a gente vai criar uma variável aqui para ele. Então vou colocar aqui file header. File header fr, recebe new file header. E aqui dentro dos parênteses eu coloco o nome do nosso arquivo. Deixa eu pegar novamente aqui. Esse aqui é o nome dele, né? .csv. Ponto e vírgula aqui no final. Agora a nossa segunda variável é o bufferedHeader bf, recebe new bufferedHeader, e aqui eu coloco o nosso file header. Pronto. Agora eu vou criar uma variável para ficar lendo. Eu sempre crio uma variável string linha, recebe bf.readline. Só para ver se está funcionando, eu vou pedir para mostrar na tela aqui a linha que foi lida. Vou rodar a primeira vez aqui para nós visualizar. Primeiro eu tenho que corrigir esse var aqui que ele não está reconhecendo, né? Até eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse var aqui por enquanto, que a gente não está usando mesmo, e eu vou corrigir esse problema aqui que ele está falando, que não tem suporte à versão do JDK5. É claro que não, né? Então vamos configurar para ele usar o JDK14. Vamos lá em Settings, Build Execute Deployment, Compiler, Java Compiler. Aqui a gente vai colocar JDK14, Apply, OK. Vamos lá em File, Estrutura do projeto, Modules, e vamos aqui colocar a versão 14, Apply, OK. E vamos dar um Play novamente. Faltou um parênteses aqui, né? Esqueci de fechar o parênteses aqui. e.printStackTrace. Aqui eu confundi, né? O e.printStackTrace não precisa do systemout, é só assim. Então ele já leu a primeira linha, ele está mostrando para a gente aqui o cabeçalho, que é exatamente esta informação que a gente visualiza aqui. Região, estado, município, código UF. Região, estado, município. Então está tudo certo, ele já está lendo o nosso arquivo. Agora que ele já está lendo, eu posso colocar um laço de repetição para que ele continue fazendo a leitura das próximas linhas. Então vou colocar aqui while linha. While linha não. Como a gente vai ler só até a linha 114, eu vou criar uma variável aqui onde eu vou definir isso. Então eu vou colocar aqui ó, while contador menor que 114. A gente vai ficar lendo. A gente já visualizou que o arquivo só tem 114 linhas úteis para a gente hoje, né? Aqui eu estou abrindo o do dia 14, eu vou abrir o do dia 16.
114. Então a gente vai ler só até aqui realmente. Então eu vou fazer o while menor ou igual a 114, né? E aqui a gente nunca pode esquecer de fazer a variável ser incrementada. Então, contador mais mais. Pronto, agora ele já vai ler todo o arquivo, né? Importantíssimo, né? Importante que dentro do laço while eu faça isso aqui novamente, né? Para eu ler a próxima linha. E aqui dentro do laço while eu vou fazer mais uma variável, que vai ser um array agora, que vai ficar separando as informações de cada uma das linhas, né? Recapitulando aqui, ó, cada linha a gente vai ter um monte de informações, né? Então a gente está interessado na coluna O e na coluna L. Quando a gente abriu lá no Excel, a gente visualizou isso, né? Deixa eu abrir de novo aqui no Excel. A gente quer apenas a coluna L e a coluna O, certo? Que é essa coluna aqui. Eu já vou fazer uma contagem aqui para a gente de quais são as posições que a gente vai utilizar. Então essa aqui é o 0, essa aqui é o 1, e assim por diante. Então aqui é a coluna 0, aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2. E agora a gente já vai conseguir visualizar qual é a coluna L. Então, no caso, a coluna L é a coluna 11 e a coluna O é a coluna 14. Então, a gente quer só a coluna 11 e a coluna 14. Vamos lá, então. String dados recebe linha.split por ponto e vírgula. Então, aqui a gente está definindo que na variável dados, a gente vai colocar todas as informações que estão em cada linha. Então, na variável dados, a gente vai ter tudo isso daqui. E a gente visualizou já, aqui pelo Excel, que na posição 11, a gente vai ter a informação da coluna L, e na posição 14, a gente vai ter a informação da coluna O. Então, agora eu já posso guardar essas duas informações dentro do nosso dataset. Agora a gente vai passar para a nossa variável casos e para a nossa variável recuperados. Aqui eu quero colocar o que está na coluna 11 e aqui o que está na coluna 14, né? Deixa eu só revisar aqui. Coluna 11 são os casos e coluna 14 são os recuperados. Isso mesmo. Casos, por isso que está errado, né? Eu esqueci de colocar o sinal de igual aqui. Casos recebe new. Agora sim. Agora eu vou colocar nossa variável casos. Agora eu vou colocar aqui então casos.add e aí eu posso colocar eu posso usar diversos padrões para o nosso método add. Eu posso colocar 2 double, um double e um number, posso colocar, né, enfim, aqui uma série de variações. A gente vai colocar dois inteiros, então a gente vai colocar a posição que a gente está lendo, no caso a linha, né, eu vou usar o contador para isso, e eu vou pegar a informação da coluna 11 e na variável recuperados da coluna 14. Então, vou colocar aqui casos.add, eu vou colocar aqui contador, e depois eu vou colocar dados de 11. Só que esse meu dados de 11, ele é um string, né? Então, eu não tenho opção de colocar string, né? As opções que eu tenho aqui para o método add são estas aqui. Nenhuma delas tem um string. Nenhuma delas tem string. Então, a gente vai ter que converter isso aqui para inteiro. Então, vamos colocar aqui integer.parseInt. E aí, a gente coloca ali o dados de 11. Isso sim a gente pode. Pronto. E a gente vai fazer algo bem semelhante para o nosso recuperados. Recuperados.add. E aí, a gente vai passar ali contador, que é o nosso contador. E aqui vai ser a informação da coluna 14. Certo? Então é a coluna 11 e a coluna 14. E a gente fez o dataset casos e o dataset recuperados. Só para a gente visualizar se isso aí está funcionando, eu vou fazer 2 system out aqui só para a gente visualizar esses números. Então vou colocar aqui o system out do dados 11 e o system out do dados 14. Só para a gente visualizar se a gente enxerga esses números aqui agora no console. Ele deu um erro aqui na linha... ele não conseguiu converter a informação casos novos, né? Então, até porque eu nem quero ler o cabeçalho, né? Ele está tentando converter essa palavra aqui para inteiro, né? Então, a gente simplesmente vai começar a ler
a partir da segunda linha, né? Então eu vou colocar mais um readline aqui para ele pular essa primeira informação, que obviamente eu não vou conseguir converter isso aqui para inteiro, né? Então agora ele vai ignorar a primeira linha e vai direto passar para a segunda. Não sei porque em alguns casos eu não validei bem o arquivo, mas em alguns casos tem menos informação aqui nas linhas. Então em algumas linhas não tem 14 colunas, tá? Então para contornar esse problema, a gente pode fazer aqui um if e utilizar apenas as linhas que têm 14 colunas. Então eu vou fazer um if assim, ó, if dados.length maior ou igual a 15. Aí a gente vai ler essa linha. Certo? Quando eu pergunto assim, ó, maior ou igual a 15, significa que eu vou ter a posição 14, tá? Porque o tamanho é 15 e o último endereço é o endereço 14. Então, com esse if aqui, a gente evita de entrar em linhas que não têm a mesma quantidade de colunas que a gente quer. Ah, certo, mas mesmo assim eu preciso passar o nosso contador, né? Não posso colocar os incrementos dentro do if, né? Eu posso ignorar algumas linhas, mas eu tenho que sempre fazer o incremento e sempre ler a próxima linha. Deixa eu dar um stop aqui. Pronto, agora sim. Pronto, então ele leu todas as linhas para a gente. Aqui deu um erro, mas esse erro não tem problema agora. Ele está conseguindo ler todo o nosso dataset, né? Muito bem, então agora que a gente fez o nosso dataset, a gente pode passar para a parte do gráfico. Então aqui embaixo, depois do nosso try, eu posso fazer a próxima variável para o nosso gráfico, que é a variável dataset. Var dataset recebe new xy series collection. Pronto. E agora eu coloco os dois datasets que a gente criou. Dataset.addSeries e coloco ali casos. Pronto. E coloco o outro dataset.addSeries e coloco recuperados. Pronto. O nosso dataset já está todo configurado. Agora basta a gente desenhar o nosso gráfico. Então eu vou colocar aqui a variável para armazenar o gráfico para a gente, jfreechart, chart, recebe chart factory, com maiúsculo, né? Chart factory, ponto, create xy line chart. Create xy line chart. O de ontem era create line chart, né? Hoje é create xy line chart. E agora no construtor dele a gente vai passar as informações que a gente precisa, que no caso vai ser o título. Deixa eu copiar essa parte aqui para não precisar digitar. Vai ser o nosso título. Está aqui o nosso título. Agora a próxima informação é o eixo do x. Se não me engano, é o eixo do x. Isso é o rótulo do eixo x. Depois é o rótulo do eixo y. Isso, o rótulo do eixo y. Agora sim o nosso dataset. Depois a orientação que a gente quer. Plot maiúsculo. Plot orientation vertical. E depois true, a legenda, mais um true. E os links a gente não quer. Aí faltou a vírgula aqui em cima, né? True, true, false. E terminou. A gente pode fechar parênteses agora. Pronto, a gente fecha aqui. Pronto. O construtor do gráfico já foi feito. Agora a gente vai colocar as informações de preferências do nosso gráfico. Então vamos colocar aqui x, y, plot, recebe chart.getPlot. Pronto.
E agora as opções de desenho da nossa renderização. Então, vou colocar aqui var renderer, recebe new xy line and shape renderer, este mesmo. E agora eu vou copiar aqui para nós ganhar tempo, que são as opções das duas linhas que a gente vai gerar. Então aqui eu só vou digitar o color para ele fazer o import para a gente. Pronto, então a gente está definindo uma linha vermelha, uma linha azul, e aqui a gente colocou um pouquinho mais grossa a linha, então a gente pode começar com valores assim, o de 1, por exemplo. Aqui eu já vou colocar um 5 para fazer uma linha um pouco mais destacada. E agora mais umas opções aqui de cores e opções que a gente vai desenhar. Então aqui a gente está colocando uma grid atrás, tanto na vertical quanto na horizontal. Deixa eu pedir para ele digitar para a gente aqui o frame. Pronto. Vamos testar, vamos ver como é que ficou o nosso gráfico. Olha aí que bacana. Então assim ficou bem parecido com o gráfico do Excel, né? Só que aqui a gente fez com o nosso JFreeChart. Certo? Então ele fez aqui o nosso gráfico, ele mostrou um erro, deixa eu só corrigir esse último erro aqui. Eu acho que ele está fazendo esse erro porque a gente está lendo, o nosso contador vai ter que ser menor que 114 apenas. Acho que quando ele é igual a 114 ele já está lendo a última linha. Agora sim, agora o erro não aparece. Porque a nossa última linha, ela está vazia, né? Essa aqui, a linha 115, ele está lendo também, então essa linha a gente não quer ler. Porque a gente pulou aqui, né? A gente leu duas linhas de uma tacada só, né? A gente leu aqui, depois a gente leu aqui de novo, certo? Então agora a gente fez o nosso gráfico com o JFreeChart, mostrando aqui essa curva maravilhosa aqui dos recuperados, né? Sempre superior e tomara que assim permaneça, né? Sempre mais recuperados do que mais casos novos, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir aqui embaixo, compartilhe com seus colegas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.